A presença hoje é de um profissional que tem tido uma atuação muito destacada em nível de especialização com a área muito específica da economia capixaba, que é a nossa cafeicultura. Eu me refiro ao presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, também diretor da Federação do Comércio, Marcos Magalhães, com quem nós passamos a conversar. Marcos, a verdade é que lidando com café, você acabou prospectando e encontrando a necessidade de uma commodity preciosa chamada informação. Olha, Eustáquio, realmente é prazer estar aqui primeiro, dividir a bancada com você aqui, realmente é uma grande honra. Realmente eu tenho 30 anos que mexo com café, desde 1988, quando eu formei na faculdade, onde fiz meu primeiro estágio, e aí descobri no café, na cafeicultura, um filão de oportunidades muito grande. Lá eu comecei nessa área de corretagem, de consultoria, mas descobri, como você bem disse, que faltava informação, faltava transparência, faltava realmente levar ao campo uma condição diferente ao produtor para que ele pudesse decidir na hora do negócio de uma maneira mais clara e assim minimizar os possíveis, entre aspas, prejuízos que porventura ele viesse a ter por não ter uma informação naquele momento tão importante da vida produtiva dele. Mas acidental ou não, de uma certa maneira, você tem uma referência genealógica, histórica, porque seu pai foi secretário de Agricultura. Olha, Eustáquio, realmente é engraçado isso. Papai realmente, em 74, 76, ele foi secretário de Agricultura aqui do Espírito Santo, quando o governador era o Elcio Álvares. Aí eu sou mexicano, papai formado em Viçosa, engenheiro agrônomo. Ele ficou na década de 60 na América Central e entre 64 e 69 nós moramos entre o México e a Colômbia. Eu nasci em Morelia, no estado de Michoacán, quando papai trabalhava na FAO, que é um órgão das Nações Unidas que trabalha para agricultura e alimentação no mundo. Então essa parte dessa cultura de agricultura pública, que o papai nunca foi empresário na área rural, ficou na família Chancelado, né? A família Magalhães sempre teve essa chancela de estar ligado ao campo. E realmente papai, o Osman Francisqueiro de Magalhães, ele fundou a Cares aqui no Espírito Santo, hoje o Incapé, quer dizer, tem uma história muito bonita. E eu, assim, casuisticamente, entrei no negócio sem pensar, sem medir por que estava fazendo isso. Foi o que eu te falei. Quando eu formei na faculdade, eu namorava uma menina de café, casei com ela, inclusive, na época, e entrei no negócio para fazer um estágio, me apaixonei, tanto na época pela pessoa quanto pelo negócio, e as coisas andaram. A pessoa passou e o negócio ficou, ou ambos ficaram na sua vida? Não, um passou e o outro ficou. O café ficou e a gente leva esse legado da cafeicultura há 30 anos nas costas, levando informação ao campo. E essa questão da disponibilidade da informação, como possibilidade de atualização e alavancamento de negócios, ou seja, a informação é um insumo precioso, né? No mercado do café? Cara, assim, Eustáquio, hoje é fundamental. Mas vamos voltar no tempo, 30 anos, e vamos lembrar como que o cafeicultor vendia café no final da década de 80, início da década de 90. Ele ouvia dizer que a bolsa subia, ele ouvia dizer que a bolsa caía, e fazia os negócios muito mais por empirismo do que com pegada, com base para fazer os negócios. Isso sempre me incomodou muito e me incomoda até hoje, porque eu não consigo entender num mundo globalizado como nós estamos, em 2019, que muitos produtores ainda vendam um produto que sempre foi chamado do ouro verde brasileiro, que é o café, com um preço de televisão ou preço de jornal, um preço atrasado 24 horas, que não reflete naquele momento a realidade do mercado. Então isso sempre me incomodou. Não é hoje, me incomoda desde o final da década de 80 e de lá para cá, como comentei com você, na minha vida profissional, eu vim trabalhando para tentar mudar esse paradigma. Tanto na minha vida privada, quando eu tive os serviços 900, chamado Discafé, quanto na área também de prestação de serviços para grandes redes, como o Portal Terra, o Sistema Gazeta, aquela coisa toda. Então, sempre tive esse foco de levar informação ao campo, porque eu acredito que com informação se abre porta, com informação se muda a história do interior. A gente não pode ter mais essa algema de ignorância informativa que prende muito o setor produtivo do interior. Agora, na cadeia de negócios do café, o produtor consegue oferir, por exemplo, a efetiva vantagem da posição do Brasil na exportação? Olha, o Brasil hoje ele é a maior origem produtora de café do mundo. Sim.
como origem, é a maior origem exportadora de café do mundo. O que ele consegue oferir de ganho é colocar o seu produto no mercado. O Brasil hoje produz, esse ano safra, alguma coisa entre 53 e 54 milhões de sacas de café, entre Conilon e Arábica. No último ano safra, nós colhemos números acima de 60 milhões de sacas de café. Então, se nós não tivéssemos uma janela de oportunidade na exportação, com um consumo interno hoje de 22 a 23 milhões de sacas, não teria aonde colocar tanto café quanto se produz. Então, assim, o que o produtor ganha com a abertura do mercado é poder escoar a sua produção de maneira líquida, de maneira rápida. A presença hoje é do presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, diretor da Federação do Comércio, Marcos Magalhães. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo e diretor da Federação do Comércio, Marcos Magalhães. Marcos, você falou a respeito de o quão é necessário a exportação para dar vazão à produção nacional, visto que o consumo, há uma disparidade entre a produção nacional e o consumo interno, né? Mas eu insisto nessa pergunta, o produtor consegue se apropriar dessa oportunidade ou ela fica mais com o pessoal que realmente, o pessoal que age na corretagem, o pessoal que age na intermediação? O que se beneficia mais disso? Olha só, Eustáquio, um negócio, ele é igual uma corrente, ele precisa de todos os elos. Sim. Não adianta você produzir se não houver o corretor para intermediar e se não houver aquele exportador para assumir o risco da compra ou aquela indústria para comprar e ir para o varejo atrás do consumidor. Então eu acho assim que não há bandido e nem mocinho. Eu acho que há um negócio onde todos os elos da cadeia são remunerados. Quando o negócio está bom, todos ganham. Quando o negócio está ruim, todos perdem. E eu acho assim, o que faz a diferença no café é que é uma atividade, Eustáquio, que ela consegue socializar o recurso. São das pouquíssimas atividades hoje no Brasil que está no mundo. Mais pessoas se apropriam da renda. Exatamente. Quando você tem pecuária, você tem uma grande área de extensão com um vaqueiro, um coxo, um sal mineral. Quando você tem milho, você tem uma grande área produtiva e uma colheitadeira. Quando você tem café, não. Você tem agricultura familiar, você tem gente. Você vê o pulsar da economia e você vê realmente como você consegue socializar o recurso. Então eu acho assim, que no negócio do café não existe bandido nem mocinho, existem realmente elos importantes da cadeia que quando as coisas estão boas, todos ganham e quando estão ruins, todos perdem. Isso é um exemplo crasso que se você pegar o Eustáquio nos últimos, 10, 15, 20 anos, o volume de exportadores que quebrou, o volume de indústria que fechou e o volume de solúveis também que não tiveram êxito é muito grande. Ou seja, não há só o vilão que ganha dinheiro às custas do produtor. Não é isso. Eu acho que tudo na vida, quando você tem envolvido recursos financeiros vultosos, como é o café, existem riscos. Agora, eu digo sempre o seguinte, Eustáquio, nas minhas palestras, quando eu vou ao campo, que assim, o produtor, ele tem que produzir, o especulador tem que especular. Quando o produtor ele tira a camisa do produtor e veste a camisa do especulador, ele assume riscos desnecessários que ele não tem o poder, cultura para aquilo. Sim. Então, eu acho assim, o produtor tem que saber, Eustáquio, produzir, tem que saber quanto custa e saber aonde ele está inserido. Se o mercado vai subir 100 ou se vai cair 100, deixa que o outro que está ali, assim, aberto para aquilo, profissional para aquilo, que assuma o risco de ganhar e de perder. Porque se você pegar historicamente nos últimos 10 anos, o volume de gente que quebrou em café é uma coisa inimaginável. Mas veja bem, Marcos, há um tempo atrás nós experimentamos uma situação em que houve todo quando a palavra lobby está desdemonizada. Lobby hoje é um movimento de articulação legítimo em função de interesse específico de um grupo. Sim. Né? Há uns tempo atrás houve um lobby do setor de solúvel no sentido de liberar a exportação de café do Vietnã. Para cá. Para cá. Sim. E houve uma reação natural dos produtores brasileiros, né? Com relação a isso, pelo que representaria de perda, né? de estreitamento de mercado. Claro que nesse caso não se consultou o consumidor. Porque o consumidor, claro que o consumidor também pode ter uma consciência política de entender que o produto nacional que ele consome deixa o imposto e gera renda aqui. E fixa o homem no campo. Né? Mas ele não foi consultado como instância decisiva e final. Certo. O que você diz dessa situação? Olha, Eustáquio, realmente foi uma situação que ocorreu mais ou menos uns 3 anos atrás,
Nós estávamos passando no Espírito Santo por um momento muito crítico. Vamos lembrar que o Espírito Santo é o maior estado produtor de café conilon do país, que é a base da indústria do solúvel. E nós tivemos uma seca, uma crise hídrica gigantesca no Espírito Santo, que maculou a safra. Ou seja, nós tínhamos vindo de uma produção galopante de 7, 8, 9, 10 milhões de sacas de conilon e em função de uma seca sem precedentes, essa safra veio para 5 milhões de sacas de café. Só que, nesse momento, existe um parque industrial brasileiro que, na época, tinha compromissos por serem equacionados, assumidos na exportação e que houve um estrangulamento muito forte de ofertas no mercado interno. Vamos lembrar que o conilon saiu de 280, chegou a 530 e com detalhe, chegou a 530 e o produtor não vendia, porque muitos achavam que ia a 1.000. Mais ainda. Eu conheço gente que comprou café a 530 achando que ia a 1.000. Eu falei, rapaz, você é doido, para com isso. E o que aconteceu? Para toda ação existe uma reação de igual pressão em sentido contrário, isso é lei da física. Então assim, se não há produto, se ninguém vende, eu tenho uma indústria para tocar, o que nós vamos fazer? Ou eu vou importar, ou eu vou fechar as portas, ou você vai ter que me vender a 500, a 300, a 600, ou a 1.000. Não pode eu fechar. Então houve um embate muito grande naquele momento específico, liderado pelas indústrias do solúvel, para a liberação das importações do café conilon do Vietnã, da Indonésia. Por questões fitossanitárias, essas importações não foram liberadas em função de poder haver risco de contaminação, de trazer pragas para o Brasil, maculando as nossas lavouras cafeeiras aqui do café conilon. Então, temos que entender o seguinte, o porquê que esse assunto veio à baila 3 anos atrás e qual é o desdobramento. Como maior origem produtora de café do mundo, a gente não precisa de café, de importação de café, porque nós temos produtos de todas as qualidades em todos os estados produtores. Mas naquele momento específico, houve um embate e houve assim, uma reação, como na própria lei da física fala, de igual força em sentido contrário, tentando achar uma solução. Eu acho que o embate foi muito mais para se achar uma solução, que poderia ser ou não a importação, do que uma posição goela abaixo de querer matar o produtor. Não era isso. Existia um setor que estava em xeque. Não, ele era instinto de sobrevivência mesmo. Exatamente. Ele tinha rede, eles tinham que entregar um café, no mínimo, a um preço minimamente menor daquilo que eles tinham prometido em vender. Exatamente. Aí houve, assim, na época, um grande discurso de que, não, nós temos café para entregar à indústria. Tudo bem, mas por que não vende? Não adianta você ter e não vender. Não adianta você ter e usar uma situação agravada climaticamente para colocar, às vezes, complicar uma situação complexa, entendeu? Então é complicado. Então, assim, houve esse embate, mas valeu a reflexão. Eu acho que a gente na vida, Eustáquio, a gente aprende ou na dor ou no amor. E nessa situação da crise hídrica do Espírito Santo, nós aprendemos na dor. Nós aprendemos realmente que nós temos, numa visão de água, usar o recurso de maneira ordeira, numa visão de mercado, que o produtor não pode perder a oportunidade de fazer negócio, numa visão industrial, que a indústria tem que ser parceira do Brasil, e numa visão política, que o setor tem que andar junto. Eu acho que assim, o que nós levamos de ensinamento dessa crise nos últimos 3 anos para o setor café, para o Espírito Santo e para o Brasil, foi gigantesco. Eu acho que se as crises, porventura, voltarem a ocorrer, com certeza, todos os envolvidos estarão muito mais bem preparados para enfrentar essa crise que vem por aí, se ela porventura vier. O que o Estado fez na época, 3 ou 4 anos atrás? Fizeram as barragens, o produtor refez a situação de irrigação no campo. Então houve assim, um aprendizado na dor, mas que foi muito benéfico. O nosso programa se encerra aqui, mas não a nossa conversa com o Marcos Magalhães, presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo, diretor da FEComércio. A gente continua amanhã, para o que eu convido você, querido telespectador. Até lá, então.